A fachada leste do Santuário Nacional é um verdadeiro livro a céu aberto que nos comunica o mistério da criação. Hoje, no Jornada Bíblica, somos convidados a contemplar a presença da Santa Sofia, a sabedoria divina que antecede a própria criação do mundo. Antes que o céu e a terra existissem, Deus já contemplava tudo aquilo que faria e via que era muito bom. Essa visão amorosa do Pai, que dá origem à criação, permanece viva e operante na história, conduzindo todas as coisas ao seu cumprimento. Santa Sofia nos recorda que o mundo não nasce do acaso, mas de um desígnio sábio e ordenado, orientado para a vida plena, que encontra sua realização na obra redentora de Cristo. Acompanhe conosco essa catequese visual que une tradição, escritura e arte sacra em uma experiência profunda e transformadora. Essa é uma caminhada de fé. Essa é a nossa história. Essa é a nossa jornada bíblica. Antes que o céu e a terra existissem, antes que a história tivesse início, Deus já contemplava tudo o que faria e via que era muito bom. Essa visão amorosa e sábia é aquilo que a tradição cristã chama de Santa Sofia, a sabedoria divina que pertence intimamente ao Pai e que dá forma à criação. Por meio do Filho, primogênito de toda a criação, o mundo é chamado à existência não como fruto do acaso, mas como expressão de um desígnio pleno de sentido. Na imagem, a Santa Sofia aparece tocando uma lira de 10 cordas, um sinal de que toda a criação é como uma sinfonia em movimento, conduzida pela sabedoria em direção à sua plenitude. Cada corda anuncia que o mundo caminha para além de si mesmo, rumo aos novos céus e à nova terra, onde a vida se manifesta em sua forma plena. A criação, ferida pelo pecado e pelo tempo, não é abandonada. Ela é transfigurada, chamada a participar da luz que brota da obra redentora de Cristo. Contemplar a Santa Sofia é recordar que tudo o que existe nasce da sabedoria, é sustentado por ela e caminha silenciosamente para a glória. Estamos fazendo uma bela jornada bíblica neste mês e quem está nos ajudando a fazer este caminho é a arquiteta e urbanista Letícia Falaschi, quem mais uma vez acolhemos aqui no nosso programa. Bem-vinda, Letícia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Letícia, nós já fizemos um caminho neste mês. Primeiro conhecemos, de forma geral, o que é a fachada leste do santuário. Tivemos a oportunidade de falar de cores, de materiais que são utilizados, para a confecção desta fachada. Na semana passada falávamos de um dos mistérios mais lindos da Sagrada Escritura e a partir do qual nós lemos toda esta fachada, que é o mistério daquilo que acontece no Tabor. Os discípulos vão com o Mestre para o monte e ali o contemplam, já antecipando aquilo que seria a experiência da ressurreição. E hoje nós vamos nos ater a um pequeno detalhe desta fachada e que quase a gente não escuta falar na nossa experiência cristã, mas que, quando pensaram esta fachada, este detalhe, ele dá todo um colorido e todo um sentido a esta grande obra da criação. Estamos falando da Santa Sofia. O que é isto dentro desta grande obra, dentro deste mosaico? A Santa Sofia é a Santa Sabedoria, que seria aquela visão íntima de Deus Pai antes da criação do mundo, que estava com Ele. Mas Deus Pai criou o mundo em vista por meio de Jesus Cristo, como diz o hino cristológico da Carta aos Colossenses, que está depois descrita na parte de baixo da fachada. Ele é o primogênito. Por Ele, nele e por Ele todas as coisas foram feitas. Então, Cristo também está ali presente, mas é essa
visão, podemos dizer assim, de como seria o mundo criado antes da criação. Então ela está ali na intimidade com Deus Pai. Porém, ela não fica só ali. Conforme Deus cria o mundo, ela como se duplica, continua com Deus, mas passa para a criação. Então a criação, ela está totalmente penetrada pela santa sabedoria de Deus. Olha que coisa mais linda. Ela também contém a santa sabedoria de Deus. E é um detalhe importantíssimo que a gente não está acostumado, principalmente aqui no Ocidente, porque temos os ícones de Santa Sofia que permaneceram no Oriente muito tradicionais, porque de fato mostra que Deus tem um plano e um projeto de amor e sempre o teve. E é interessante que este Deus que tem um plano de amor, né, e que sempre trouxe isso em seu coração de Pai Criador, ele quando vai criando, e o autor bíblico no Gênesis, sobretudo quando narra, né, a criação, vai dizendo assim, Deus ele cria, ele contempla e ele faz uma afirmação, ele vê que é bom. Né? E quando ele cria o ser humano, ele vai dizer, e vi que era muito bom, ele acrescenta algo, né, nisso. Como que a gente pode relacionar esta expressão bom com Santa Sofia? Porque ali também temos as duas traduções que se complementam. Então Deus viu que era bom e Deus viu que era belo. Essa beleza é o amor realizado. É o amor que já estava no plano, na visão, que é a Santa Sofia, e que se realizou e se realiza na criação. Então esse é o nexo direto entre uma coisa e outra. É até interessante, Letícia, que quando a gente estuda o texto, né, eu sou o bom pastor, a palavra que a gente tem ali no livro, né, original, quando a gente lê o texto original, é eu sou o kalos, ou seja, o belo, né, a beleza encantadora. Por isso o pastor é aquele que encanta pela voz, é aquele que ele chama a ovelha, reconhece. Então o pai é esta beleza encantadora que nos atrai, né, que nos chama. E aí você dizendo, né, fazendo essa comparação entre o bom e Sofia, nos ajuda a entender um pouco isso, né? Deus é esta beleza encantadora que envolve através do seu espírito toda a criação, né? E aí é que é interessante, porque quando a gente também vê a palavra espírito nas 3 línguas antigas, nós vemos que lá no Antigo Testamento ele é ruá, ou seja, é uma palavra feminina. Exato. O espírito é aquele que gera. Depois a gente vê o espírito, né, dentro do grego, pneuma, né, aquele que dá força. Aí a gente lembra do pneu, né, aquele que faz girar a máquina. E depois, no latim, espíritos, que é neutro. Então a gente vê como que as línguas elas vão também nos ajudando, né? A gente falava da Zoá, né, da vida Zoá no outro programa, como que tudo isso vai nos ajudando a entender, a compreender este mistério que vai acontecendo e que vamos vendo na criação. Sim. Continuamos a falar de Santa Sofia, essa personagem que vamos conhecendo agora aqui no Ocidente, né, através desta obra, através deste ícone que reveste uma das paredes do Santuário Nacional. E como a gente pode dizer que Santa Sofia ela pertence, né, ao Pai, mas também ela tem essa capacidade de manifestar o Filho? É justamente porque o Filho, sendo o primogênito de toda a criação e estando ali, sendo o protótipo do homem, né? Não é que Adão foi criado, o protótipo não é Adão, não estamos numa linha temporal. Veio primeiro enquanto ser humano, então ele é o protótipo. Não, o protótipo é Cristo. Tudo foi criado nele e por meio dele. É essa sintonia, é essa união entre Santa Sofia, Deus Pai e Filho, e também o Espírito Santo, justamente em todas essas traduções lindíssimas. E o que nos convida também a purificar os nossos olhos para a contemplação e os nossos conceitos. Porque para nós cristãos, a beleza não pode ser estética. A beleza não pode ser algo supérfluo, sem fundamento. Ela tem que ser algo
essencial, visceral, fundante. Ela é o amor. E nós dizemos que Deus é amor. E de fato é. Então, é essa conexão profunda a que a beleza nos leva à transcendência, a essa relação com Deus que é amor, a essa relação em vermos, através da criação, essa santa sabedoria de Deus. Então, para nós cristãos, o mundo não pode ser opaco. Não, a paisagem, as plantas, os animais, tudo que existem, não pode ser só uma imagem. Eles também nos revelam Deus. E esta é a beleza da criação, né? Um Deus que vai se revelando das pequenas às grandes coisas, mas ele vai chegando ao coração humano, ele vai falando, né, ao coração humano. Na iconografia, a gente aqui no santuário, a gente tem um rico caminho iconográfico e um caminho iconográfico que vai nos ajudando a entrar neste mistério. Então, como que esta presença, né, de Santa Sofia, ela aparece como aquela que move a criação, que faz essa criação caminhar e nos revelar aquilo que é o seu sentido maior. A Santa Sofia move a criação do jeito mais lindo que podia fazer. Ela segura na mão uma lira de 10 cordas. 10 são todas as realidades criadas por Deus nos 6 dias da criação. E como foi criado? Por Cristo, em Cristo, como dissemos, nele a criação converge. Para ele toda a criação converge. Então, olha que lindo, a visão de Deus do mundo é uma sinfonia. Está em harmonia, o mundo é uma sinfonia que cada corda presente faz uma bela música, como numa orquestra ou num instrumento. Uma corda não faria, mas as 10 cordas juntas criam essa beleza, essa unidade. E na outra mão? Com a outra mão, Santa Sofia dá. Ela oferece o pão eucarístico. E é importante porque aqui está real, presente e visível que a Santa Sabedoria não é abstrato, não é um pensamento só. Lembra lá da mão da fachada norte, que Moisés escondia a mão, no plano de Deus. Deus se faz ver pela ação. Então, a Santa Sofia ali mostra, Deus se faz conhecer pela ação, pelo pão eucarístico, pela doação. Interessante, Letícia, que o alimento ele sempre vai aparecendo em todas as fachadas do santuário. Aparece lá na fachada norte, quando nós vamos para a fachada sul, aparece lá diversas formas também. Está o alimento, está a presença da Eucaristia, né? Na norte, uma prefiguração do que seria a Eucaristia, o maná. Depois, na fachada sul já aparece a Eucaristia e agora Santa Sofia novamente mostrando o alimento. Ou seja, nós somos alimentados por Deus para vivermos essa experiência da criação. Isso é correto? Corretíssimo, corretíssimo. Inclusive, além do maná, que é uma imagem maravilhosa dessa prefiguração, nós temos do outro lado a história de José do Egito, que ali também é uma prefiguração muito importante. Por quê? O pai manda os filhos para o Egito, porque houve uma grande carestia na região, a buscar grãos, para que vivamos. E na tradução da Bíblia, do grego, para que vivamos a vida zoé, essa vida de Deus. Então ali já faz uma passagem a Cristo, que na fachada sul não vai passar do grão ao pão, e ao pão eucarístico, ao pão que vai fazer viver aqui no Egito, ao pão que vai fazer viver, que é o pão da vida zoé, da vida em plenitude, que é Cristo na fachada sul. Então, essa conexão aqui, como dissemos lá no começo, lendo a fachada leste, é totalmente correlacionada a outro eixo. Então, a fachada leste vai mostrar que esse norte-sul é o sentido de toda a criação. Então, está tudo conectado, que na oeste depois vai chegar ao seu cumprimento final, com o escatom, com a Jerusalém celeste. Letícia, o nosso tempo acabou, mas nós ainda vamos ter mais um encontro para a gente
fechar este nosso caminho, essa jornada bíblica que estamos fazendo de uma forma tão bela, construindo neste mês. Obrigado mais uma vez pela sua presença, é sempre uma alegria tê-la aqui entre nós. Eu que agradeço. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida.